yogaha chitta vritti nirodhaha. Algumas vezes eu recebo ligação de alguma pessoa perguntando sobre yoga. E quando a pessoa me liga interessada, eu pergunto o que ela está buscando, eu devolvo com essa pergunta. Por quê? Porque yoga é uma coisa muito vasta, já é bastante popular, porém ainda tem muita incompreensão nesse meio. Quando, então, eu começo a fazer essas perguntas e a pessoa me fala sobre o seu interesse ou na prática de asana, ou na prática de meditação, e ela muitas vezes associa com a questão do aprendizado em grupo, eu então começo a explicar para ela como funciona esse processo de atendimento individual. O atendimento individual não é uma coisa exclusiva do yoga. O atendimento individual é um processo que, na verdade, é comum também para a psicologia moderna, é comum na medicina, é comum na fisioterapia, é comum no educador físico. Todos esses sistemas de saúde física e mental, eles têm esse olhar mais atento a cada pessoa e reconhecem a diferença que existe de uma pessoa para outra. O médico não pode tratar duas pessoas da mesma forma, o psicólogo não pode tratar duas pessoas da mesma forma. O educador físico não pode tratar de duas pessoas da mesma forma. O fisioterapeuta não pode tratar de duas pessoas da mesma forma. Então, esse olhar para o ser humano, esse cuidado com o ser humano, respeitando a individualidade de cada um, é uma premissa desses processos de saúde física e mental. Claro que existe todo um outro processo de educação, muitas vezes mais preventivo, o ensino dos alicerces da base daquele conhecimento, que pode também dar um benefício dentro desses processos mais em grupo, né? Ou às vezes também algo que vai me ajudar num sentido mais introdutório, né? Por exemplo, me dá um pouquinho mais de bem-estar, me dá uma saúde básica para que o resto possa depois se aprofundar de uma forma mais individualizada. O grupo também pode ser bem-vindo como esse suporte. Mas o processo dedicado de aprofundamento, ele tem que ser individualmente. Então, ao explicar essa diferença entre os corpos de uma pessoa para outra, entre a mente de uma pessoa para outra, entre a história de vida de uma pessoa para outra, né, e como a gente não pode então usar uma coisa para todo mundo, essa pessoa começa a pensar e normalmente acaba me dizendo: eu acho que é isso mesmo que eu estou precisando. Por quê? Porque aquilo fala para uma coisa de coração. A pessoa se reconhece como sendo diferente do outro. A pessoa sabe que ela precisa ser escutada para saber como então ela vai ser ajudada por algum sistema. Então, aí a gente começa a entender um pouquinho mais uma das bases, né, de que o yoga, ele não é uma técnica apenas, ele é um sistema integral onde várias coisas estão unidas, e além de não ser uma técnica, muito menos é uma técnica que vai ser usada da mesma forma para todo mundo. Então, o yoga tem técnicas, faz parte do processo, mas também não vão ser técnicas que vão ser usadas de uma mesma maneira para todas as pessoas. Então, o que o yoga é? Yoga é Chitta Vritti Nirodha. Essa é a frase do Yoga Sutra, dessa escritura que a gente está olhando. A principal escritura que define, de fato, detalhadamente o processo de yoga. Chitta Vritti Nirodha. Chitta é mente. Vritti é um movimento qualquer. E Nirodha é um direcionamento ou uma restrição, ou até mesmo um envolvimento ou envelopamento. Então, quando a gente fala em mente, a gente está falando, às vezes a palavra mente parece algo meio seco, né? Como uma questão de atenção, algo relacionado a controle, mas mente é todo esse conteúdo nosso que está vinculado ao controle da atenção, ao próprio ego, a nossa capacidade de discriminação, as nossas emoções mais superficiais, nossas emoções mais profundas, tudo isso é o processo mental, tudo isso é a mente. Vritti é toda essa movimentação que envolve esses aspectos, né? Desde um direcionamento da atenção, até a percepção e o sentir uma emoção, até a definição de tomar uma determinada atitude, fazer uma ação. Isso é o nosso processo mental. Os pensamentos são parte desse processo mental. Então, Chitta Vritti.
todo movimento, toda movimentação da mente nessas várias dimensões. E Niroda, o direcionamento, ou a restrição. O que significa a restrição? Restrição não é uma eliminação, um corte. Restrição é uma habilidade de pegar algo e deixar o resto de lado. Às vezes a gente ouve falar sobre meditação, por exemplo, que é uma das traduções também da palavra yoga. Muitas vezes esse mesmo verso é traduzido como yoga é meditação. A palavra meditação muitas vezes está associada na nossa cultura, ou em alguns sistemas também de fora, como esvaziamento, mas esse não é o conceito do yoga. Né? Pelo contrário, o yoga significa usar a mente de uma forma mais plena, sabendo o propósito dela. Então, esse direcionamento, essa restrição, significa restringir, escolher aquilo que eu quero manter aqui dentro e conseguir tirar aquilo que atrapalha ou aquilo que é distração e deixar, então, temporariamente aquilo de lado para mim conseguir manter a minha escolha. O Krishnamacharya, que é, digamos, o pai dessa tradição de yoga, né? O pai, eu digo no sentido atual, né? Essa tradição é uma coisa muito mais antiga, claro, de milhares de anos, mas o Krishnamacharya é aquela pessoa mais recente que a gente tem acesso aos ensinamentos dos seus alunos, como o próprio Desikachar, que faleceu recentemente, em 2016. Então, o Krishnamacharya é a pessoa mais, digamos, próxima desses grandes mestres, né, do passado para nós. E o Krishnamacharya, ele dizia, quando era perguntado sobre esse conceito de esvaziamento, ele dizia: a única forma de eu considerar que é um esvaziamento mental, que às vezes a palavra niroda é traduzida dessa forma, a única forma que a gente tem de poder olhar niroda como sendo um esvaziamento mental é se a gente diz que é um esvaziamento daquilo que está nos impossibilitando a nossa direção. Ou seja, aquilo que a gente vai deixar de lado. Então, é esvaziar o obstáculo, é esvaziar a distração e conseguir manter o foco que a gente escolheu naquele momento. O Desikachar, num dos grandes livros dele, que foi famoso no mundo inteiro, que é O Coração do Yoga, ele traduz de uma forma mais livre, para ser acessível para todos os leitores, ele traduz esse conceito de Yoga Chitta Vritti Nirodha como yoga é a habilidade de direcionar a mente e manter essa direção sem distrações. Não estou usando aqui exatamente as mesmas palavras, mas o conceito principal é esse. Então, a habilidade de fazer uma escolha, de direcionar e proteger aquela direção que foi escolhida. Isso demonstra uma mente de qualidade. E isso é uma das etapas que a gente quer conseguir conquistar com o processo de yoga. Yoga é o processo enquanto sistema, né, o processo, a trajetória, o caminho de ir conquistando essa habilidade, de ter uma liberdade mental, conseguir conduzir a mente, porque normalmente a gente não tem liberdade mental, porque normalmente a nossa mente ela está carregando hábitos velhos, ela está carregando hábitos que não são apenas ligados às minhas marcas, das minhas ações que eu escolhi, mas muitas vezes estão ligadas a marcas, ligada a marcas, a hábitos que vêm da cultura, da sociedade, não são escolhas de fato minhas. Estão ligados à minha família, né? Eu cresci ali, a escola, ali eu me habituei a várias coisas e tornei aquilo automático. Não houve uma escolha consciente daquilo. Então a gente tem toda uma história que é carregada junto conosco e a mente ela vai assumindo aquele padrão e a gente então quando chega na idade adulta a gente percebe que tem muita coisa ali que talvez não seria o que a gente teria escolhido. Então, e esse processo de conseguir ir limpando isso não é nada fácil. Então, a gente precisa conseguir aos poucos ir colocando de lado, sabendo o que nós somos e conseguindo ir limpando coisas que, na verdade, não foram uma escolha consciente nossa. A gente precisa ir amadurecendo esse processo. Então, Niroda, a capacidade de e colocando de lado o que não deveria estar aqui nesse momento, que vai atrapalhar o meu processo de conhecimento, a minha descoberta, e um foco que é escolhido para aquele momento. Então, de forma nenhuma é um esvaziar absoluto, né? Então, é uma questão de conseguir separar o que atrapalha e o que não deveria estar aqui, mas a gente tem que saber qual é a direção desse momento também. Então, yoga é esse direcionamento.
ele é um direcionamento e ele deve ser visto dessas duas formas. Então, como eu falei, como o processo, a trajetória, o caminho que vai me levar a essa conquista de mais liberdade, e ele também é a forma como é chamado esse estado. Então, esse estado de liberdade também é chamado yoga. Então, essas duas esferas, né? Esses dois estágios. O caminho, o sistema é chamado yoga, e o estado que a gente quer alcançar, essa liberdade mental, que também é chamado yoga. O yoga me ajuda a conquistar essa capacidade de, enquanto professor, escutar, olhar com atenção para a pessoa que está na minha frente. Enquanto aluno, ele me ensina a olhar para o meu mundo interno e me acolher. Ao me acolher, ele me ajuda a entender o que é necessário aceitar e o que é necessário transformar. E todo um sistema surge a partir disso para me auxiliar, então, naquilo que é preciso transformar, estabelecer um caminho gradual que respeita as minhas dificuldades e os meus obstáculos. Yoga é sustentar a mente, então, nessa direção, até que esse processo possa ser experienciado, até que esse processo possa ser internalizado. É dito no comentário mais clássico do Yoga Sutra que o yoga é um processo acessível a qualquer pessoa. Ele não é para uma pessoa superior, para uma pessoa especial. Por quê? Porque dentro do sistema, que é um sistema altamente adaptável, né, flexível, se encontra a forma de olhar para a pessoa no lugar onde ela está e, a partir dali, estabelecer o processo gradual até o propósito ser conquistado. E a gente tem, claro, vários propósitos, né? A gente pode começar com alguma coisa muito simples, como, por exemplo, eu vejo que eu tenho uma dificuldade de estudo. E aí eu vou atrás do yoga para ele me ajudar a ter uma maior capacidade de atenção, de memorização, de reflexão. Aos poucos a gente vai vendo que tem coisas que são mais amplas, que vão me ajudar muito mais na minha vida, nos relacionamentos, nas minhas emoções. Então a gente vai incluindo mais coisas. Mas um propósito inicial é estabelecido, depois isso pode se ramificar em vários outros propósitos, até que ele vai alcançando uma coisa mais de eixo, mais central, e vai incluindo tudo isso. Então é por isso também que o yoga é considerado esse processo individual. Começar onde eu estou. Isso é yoga.